Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas, dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como supremo pastor. Vamos abrir a Bíblia. Epístola de Paulo a Filemon. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 20. Diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas minhas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então Paulo, ele levou Onésimo a tomar uma decisão ao lado de Jesus, ou seja, levou Onésimo a se converter, a receber Jesus Cristo como Salvador de sua vida. E Onésimo agora se tornou um servo de Deus, através do apóstolo Paulo. Só que Paulo agora queria enviar Onésimo de volta para Filemon. E como Filemon era um homem também transformado pelo poder de Deus, Paulo pede para que Filemon receba Onésimo como se fosse ele mesmo, como se fosse o apóstolo Paulo. E, naturalmente, que esse pedido de Paulo esperava uma resposta positiva
opositiva de Filemon, né? Ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo, ele tinha a liberdade de dar ordem, mas ele não quis. Em vez de ordenar, ele quis solicitar em nome do amor. É bem diferente. Uma coisa é você dar uma ordem, e outra coisa é você solicitar em nome do amor. E então ele diz, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então Paulo ganhou Onésimo para Jesus, entre algemas, e agora ele estava fazendo uma solicitação, né? Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Onésimo fugiu, né? Era um escravo, Filemão fugiu, e agora ele ia ser útil, tanto a Filemão como também a Paulo. Só que Paulo estava enviando o escravo fujão de volta, né? Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. É porque agora Onésimo era um servo de Deus, né? Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então existe a bondade por obrigação e existe a bondade de livre vontade. Então a bondade, ela deve ser de livre vontade, não por obrigação, porque muitas vezes você se encontra numa situação que você é bondoso porque está sendo obrigado a ser bondoso, ou porque você está numa situação que não pode dizer não. E então Paulo diz, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então a bondade tem que ser algo livre, de coração, voluntariedade, entendeu? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Então o Onésimo conseguiu fugir, se afastou do seu senhor, que era Filemão, agora se encontrou com Paulo, recebeu Jesus como salvador de sua vida, e agora Paulo envia Onésimo de volta para Filemão, mas pedindo que Filemão não tratasse mais como escravo, mas como irmão. É como se fosse o próprio Paulo, né? E então ele diz, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então Filemão, Onésimo, de fato era um escravo. Mas agora Paulo quer que ele trate Onésimo como um irmão caríssimo. Especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, Paulo queria que Filemão recebesse Onésimo como se fosse ele mesmo, o apóstolo Paulo. Olha a diferença, né? Uma pessoa que era escravo, agora ele passa para de escravo a posição de irmão. E além de irmão, na posição do apóstolo, porque como se fosse a mim mesmo. A mesma consideração Filemão tinha para com o apóstolo Paulo, Paulo queria que ele tivesse para com o Onésimo. E ele diz assim, se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então Paulo diz para Filemão, diz, se Onésimo te deve alguma coisa, coloca na minha conta aí. Não cobra nada do Onésimo, deixa que eu pago. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo.
Então Paulo diz para Filemão: tu me deves até a ti mesmo, rapaz. Porque foi através de mim que você chegou ao conhecimento de Cristo. E ele diz aqui, ó: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então Paulo esperava de Filemão um receber fraterno, amigo, irmão, com relação à pessoa de Onésimo. E com certeza que ele atendeu, né, ao apóstolo Paulo. Louvemos nós ao Senhor por todo o nosso ser, unidos no Evangelho. A Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser. Louvores ao meu Deus, enquanto há que viver. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.